Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 25, já está se aproximando o final do livro de Atos, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Atos capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote, os principais dos judeus, compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Amém? Pode assentar-se, fique à vontade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele continuará falando conosco nessa noite, amém? Agora através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, desculpe, eu estou com a garganta, saí de casa não estava pegando não, mas agora já está dando uma enroscadinha aqui. O apóstolo Paulo, como nós temos acompanhado aí desde o início do livro de Atos, ele foi um homem que perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor, Ele tinha um plano maravilhoso para a vida do apóstolo Paulo, amém? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Deus que nós servimos é um Deus onisciente, onipresente, é um Deus onipotente, aleluia. Amém? Ele pode tudo aquilo que Ele quer, Ele consegue, Ele tem poder para realizar, para fazer acontecer e para transformar. Amém? Glória a Deus. Ele poderia ter muito bem rejeitado Paulo, ele poderia muito bem ter feito com que Paulo parasse toda a sua perseguição. De outra forma, nós conhecemos histórias na palavra de Deus, onde homens que perseguiam servos do Senhor foram enforcados, outros mortos à espada, mas Deus tinha um plano diferente para Paulo, amém? Talvez você olhe lá fora alguém que você conheça, alguém que é próximo, talvez não assim com muita afinidade, mas tem uma vida totalmente errada, e você ouve alguém falar: esse aí já era, esse aí não tem jeito, a solução para esse aí é a morte. Mas Deus tem um plano diferente para a vida dele, e Deus, Ele pode transformar, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos aqui no capítulo 25, que alguns judeus e o sumo sacerdote, os principais dos judeus, continuavam perseguindo Paulo, porque eles queriam sim matar a Paulo, eles queriam sim paralisar aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Paulo. Onde Paulo entrava, com quem Paulo conversava, Deus fazia uma obra usando Paulo, amém? Algo extraordinário acontecia através da vida de Paulo. Judeus se convertiam, judeus se rendiam aos pés do Senhor Jesus Cristo através da vida de Paulo. Gentios se rendiam ao Senhor Jesus Cristo através da vida de Paulo. Então o inimigo aproveitava ali a raiva, o rancor, a inveja de algumas pessoas para tentar paralisar Paulo. Às vezes nós vemos pessoas falando mal da igreja, às vezes nós nos deparamos com pessoas que falam até que odeiam os cristãos, que odeiam os crentes, mas não são as pessoas, mas o que está nelas. O inimigo, ele se apodera da pessoa que dá legalidade, mas nós vemos
no apóstolo Paulo algo extraordinário. O apóstolo Paulo, do momento em que houve a conversão dele, dali por diante, ele foi um homem que andou na presença de Deus, buscando fazer o melhor, dar o seu melhor. Amém? Eu imagino que muitos dias cansado, muitos dias cansado do trabalho, cansado da perseguição, mas ali perseverando, porque ele sabia que o Deus que ele estava servindo é um Deus que tem poder. Aleluia! Isso nós temos que falar no presente. Nós não podemos falar Deus tinha poder, não, Deus tem poder. Aleluia! Porque ele continua sendo o mesmo, ele continua operando da mesma forma. Quando nós damos oportunidade para que ele venha agir em nossas vidas, para que ele venha agir em nossa casa, amém? O Senhor nosso Deus, ele continua operando quando nós abrimos o nosso coração para ele. Aleluia! Ele só não age na vida de quem se tranca, de quem se fecha. Porque quando nós abrimos a porta do nosso coração, aí ele entra, e ele nos usa, e ele quer usar cada um de nós. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 7, chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas graves acusações que não podiam provar. Os judeus estavam ali no pé de Festo, eles estavam o tempo todo buscando alguma forma de paralisar Paulo. Eles por si só não tinham forças para isso, porque Paulo não estava nas mãos deles, porque se tivesse, eles já o teriam apedrejado, ou enforcado, ou decapitado. De alguma forma eles teriam tirado a vida de Paulo, mas Paulo não estava nas mãos deles. Glória a Deus por isso. Isso foi uma estratégia de Deus para guardar a vida de Paulo, e nos dias de hoje não é diferente. Quando nós oramos, quando nós buscamos a proteção do nosso Deus, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra de todo mal. Amém? Quando nós oramos a esse Deus, a oração do Salmo 91 se cumpre na nossa vida. Nós ficamos guardados, aleluia, debaixo da potente mão do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, ele afirmou que ele não quebrou nenhuma das leis de Deus. Ou seja, o tempo todo em que ele esteve pregando a palavra de Deus, em que ele esteve fazendo a obra de Deus, ele esteve também guardando os mandamentos do Senhor, guardando as leis do Senhor. Ninguém poderia chegar e falar que Paulo ele era um charlatão, ninguém poderia falar que o que ele pregava era uma mentira. Ninguém tinha provas disso contra a vida de Paulo, porque ele pregava a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Mas o sumo sacerdote, os principais dos judeus e muitos judeus, eles continuavam tentando de alguma forma criar uma situação contra a vida de Paulo. Eles queriam de toda forma acusar Paulo de alguma coisa, mas eles não tinham nenhuma prova contra Paulo. Aleluia. E Deus o tempo todo vinha livrando a Paulo,
E Paulo sempre pregando para um e pregando para outro, nessas prisões onde ele passava, nessas pessoas que mantinham Paulo cativo, ele sempre estava falando a respeito do amor de Deus. Eu creio que muitas almas se converteram através dessa situação que o apóstolo Paulo passou. Aleluia. Paulo, ele não só obedecia às leis de Deus, mas ele obedecia também às leis dos homens. Amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui, aleluia: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ele estava ali com a sua consciência tranquila, aleluia, porque ele sabia que nem mesmo contra as leis dos homens poderiam acusá-lo de alguma coisa. Amém? De nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Aleluia. Amém? Paulo falou: eu estou onde eu tenho que estar. Eu estou sendo julgado pelo tribunal que eu tenho que estar. Não tem nada que possa me condenar. Eu estou tranquilo. Façam vocês o que tem que fazer. Mas, em outras palavras, o que ele estava dizendo era que eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Paulo tinha convicção de que tudo que ele estava fazendo não era nenhuma heresia, não era nenhum charlatão, eu nem sei qual seria a palavra aqui. Ele não era nenhum charlatão, ele fazia as coisas com convicção, com certeza. E quando nós vamos falar do amor de Deus, nós temos que ter certeza. Quando nós vamos falar das coisas de Deus, nós temos que ter convicção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós nos deslocamos da nossa casa para estarmos na casa do Senhor e nós encontramos alguém pelo caminho, nós temos que convidar essa pessoa, aleluia, para que ela possa vir ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Nós não podemos perder a oportunidade de estar louvando ao Senhor e estar convidando pessoas para que estejam conosco, aleluia. O verso 10, mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado, aleluia. Aí no 11, se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. A convicção que ele tinha, a certeza que ele tinha de que o que ele estava fazendo era o correto. Amém? Eu tenho certeza que o que eu estou fazendo para o meu Deus é o melhor. Eu estou dando o meu melhor. Paulo estava dizendo isso. Amém? Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo fala assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer o que é? É lucro. Se eu morrer em Cristo, eu estou no lucro, porque eu tenho certeza da salvação. Eu tenho certeza que até o dia da minha morte, o que eu fiz dando o meu melhor. Paulo, ele tinha essa certeza. E nós também temos que ter essa certeza de que se eu morrer hoje à noite ou amanhã cedo, eu dei o meu melhor. Se Deus permitir eu entrar num leito de hospital e ficar com a minha mente de forma que eu fique ali lúcido, mas hospitalizado, sabendo que a qualquer momento eu possa morrer, eu não fique com nenhum remorso, falando: ô Senhor, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. Não, Senhor, eu acredito que o que o Senhor colocou na minha mão para que eu fizesse, eu dei o meu melhor. Aleluia, amém? Glória a Deus,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passados alguns dias, no versículo 13, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E o Festo, ele conta toda a história de Paulo ao rei Agripa. Amém? Ele vai contar tudo o que aconteceu. E ele conta, ele fala que o Félix deixou lá, na cadeia, nas masmorras, não sei onde, deixou ali um certo Paulo. E ele estava ali, vamos dizer nas palavras de hoje, numa saia justa, numa situação que ele não sabia como resolver, porque ele tinha um homem preso, sendo acusado por muitas pessoas, porém não tinham provas contra ele, porém não tinha nada que fosse digno de morte, que eles pediam a morte de Paulo, e o Festo não sabia o que fazer. E aí ele, depois de contar toda a história, o rei Agripa, Deus permite que se desperte nele uma certa curiosidade. Ele falou: eu gostaria de ouvir esse homem. Ele falou: não, amanhã mesmo você vai ouvi-lo. E aí o Festo, ele queria mandar Paulo para um determinado lugar, só que os judeus queriam que ele mandasse Paulo para Jerusalém, porque os judeus, o sumo sacerdote, os principais ali dos judeus, eles já haviam arquitetado, eles já haviam planejado uma situação para matar Paulo, numa emboscada, numa cilada, no caminho para Jerusalém. Mas o Festo, ele não abriu mão de Paulo, ele segurou ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A situação de Paulo criou despertou no rei Agripa um desejo, uma curiosidade de conhecer Paulo. E eu creio que ao conhecê-lo, quando Paulo começou ali se defender, aí ele foi falando todo o seu testemunho. Paulo aproveitava as oportunidades para testemunhar, Paulo aproveitava as oportunidades para falar sobre Deus. O Festo falou assim para o rei Agripa: sabe o que acontece? O que eles têm contra ele, na verdade, é um problema de religião. O problema é que esse tal de Paulo, ele prega a respeito de um certo Jesus que está morto, e diz que ele está vivo, e nós cremos que ele está vivo, aleluia. Paulo tinha essa certeza que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo estava vivo, e era por isso que pregava, era essa motivação que ele tinha, era essa certeza que ele tinha, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus morando nele. Quando nós assumimos a nossa responsabilidade de cristão, e quando nós aceitamos que somos templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus está em nós, e que onde nós formos Ele está conosco, e quando nós falarmos Ele está conosco, aleluia, nós teremos a mesma convicção que Paulo tinha, e nós falaremos do amor de Deus para todas as pessoas que nós encontrarmos, porque era isso que Paulo fazia. Quando ele se encontrava numa situação em que questionavam a ele, em que interrogavam ele, ele ia lá e falava de Jesus. Ele falava: não, Jesus realmente morreu, mas ele não está morto, ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo, aleluia. Ele é um Deus que Ele está presente quando nós dobramos o nosso joelho para orar, Ele está presente quando nós começamos a falar a respeito da palavra de Deus, da obra de Deus, aleluia. Porque quem converte alguém, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas quem vai ouvir, quem está no mundo não ouve o Espírito Santo de Deus, porque a palavra já diz
O nome já diz, Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templo imundo, templo sujo, templo contaminado. Então, jamais o Espírito Santo de Deus, alguém que está no mundo, vai conseguir sentir o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós somos usados por Deus para pregar a palavra, e o Espírito Santo começa a fazer a obra, e a pessoa começa a sentir curiosidade, desejo, isso já começa ali um processo de libertação na vida daquela pessoa. Aleluia! Porque ela está o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela liberta, porque ela é a verdade. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela pode ser pregada de várias formas. O testemunho, o nosso testemunho, ele é uma forma de pregar a palavra de Deus. Amém? Quando Pedro estava preso e houve todo aquele mover lá na cadeia e quebrou tudo, as grades quebraram, os presos poderiam ter fugido, ninguém fugiu. Pedro não deu um mau testemunho e falou: agora o nosso Deus abriu tudo, vamos embora todo mundo. Isso seria um mau testemunho. Mas o fato dele ter ficado e de ninguém ter saído, uma família se converteu ao Senhor. Amém? A nossa forma de se comportar como cristão, o Senhor age e as pessoas são libertas. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Festo diz não saber o que fazer. Isso ele fala para o rei Agripa, porque ele precisava mandar Paulo, e ele tinha que mandar uma carta juntamente com Paulo, acompanhando o preso. E nessa carta tinha que conter ali a acusação e quais eram as provas existentes. Mas ele não tinha provas. E aí ele falou para o rei Agripa: vai lá, ouve Paulo, quem sabe você tem alguma coisa para escrever nessa carta, porque eu não tenho. Se você anda reto nos caminhos do Senhor, se você faz a vontade do Senhor, as pessoas podem sim caluniar, as pessoas podem sim falar mal de você, as pessoas podem sim te acusar, mas elas não podem provar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito melhor nós sermos obedientes. Aleluia. Amém? Um dia desses fizeram isso e eu escutei o barulho e fui olhar, agora fui eu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a palavra de Deus fala que Deus, Ele não quer o nosso sacrifício, Ele não quer um holocausto, Ele não quer uma oferta gorda. Se eu for desobediente, Ele prefere muito mais a minha obediência, porque através da minha obediência, depois eu andando em obediência, aí sim eu vou de coração, com amor, dar uma oferta voluntária para Deus, uma oferta sem obrigação, uma oferta sem interesse. Amém? E a nossa vida aqui nessa terra tem que ser essa oferta. A nossa vida tem que ser a nossa melhor oferta. Não adianta eu dar R$1.000, colocar na salva ali R$1.000, e a minha vida como cristão ser toda torta, toda esquisita. Deus não quer isso. Deus, Ele quer a obediência. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.
Versículo 25: mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lo. 26: dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogá-lo tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Vocês viram a situação desse homem, do Festo? Olha em que situação esse homem ficou quando ele assumiu o lugar do antecessor. O outro não resolveu, não tinha como resolver, passou a batata quente para o Festo, que já estava querendo empurrar para o rei Agripa, porque ele não achava a solução. Isso acontece quando nós servimos a Deus. O mundo pode se levantar, o inimigo pode se levantar, mas toda acusação vai cair por terra, toda armadilha vai cair por terra, toda cilada vai cair por terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igual está escrito, e o pastor Jonatas orou hoje: toda arma forjada contra nós não prosperará. Aleluia, amém? O inimigo, ele pode se levantar, e ele vai se levantar, e o inimigo, ele não se levanta só contra a nossa vida, ele se levanta contra a vida de quem está no mundo também, porque ele se levanta contra nós para que nós fiquemos paralisados, estáticos, desanimados, e não façamos a obra de Deus. E ele se levanta contra os que estão no mundo, para que não tenha força de vir, para que não tenha coragem de vir, desejo de vir. Mas Deus, ele vai quebrar as amarras do Satanás lá fora, e ele vai levantar aqui dentro homens e mulheres corajosos, intrépidos, fervorosos, para continuar a fazer a obra em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. E assim eu finalizo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração.